Descobri que a vida é divertida e dá pra ser feliz. Descobri que o Senhor me ama e sempre... Olá, crianças! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Tainara e hoje juntos nós vamos aprender sobre mais uma lição da Bíblia. Então, espero que todos estejam preparando o ambiente aí bonitinho para a gente estudar, ler a Bíblia. E agora nós vamos orar, falar com Deus, pedir a Ele orientação para essa aula. Então vamos fechar nossos olhos, nos conectar com o Pai e falarmos com Ele, sempre lembrando da reverência e de que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama e que Ele deseja nos ouvir. Ele deseja que conversemos com Ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de te conhecer, ó Pai, pela oportunidade que temos de juntos, ó Pai, aprendermos mais sobre Ti, lendo a Bíblia, estudando, ó Pai. Ó Senhor, peço que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender perfeitamente a Tua palavra, ó Pai, e que ela haja, ó Paizinho, em nossos corações, e que possamos ter uma mudança, Paizinho, de mente, uma mudança de vida, ó Pai. No nome santo de Jesus que te agradecemos por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas. Amém. Amém, crianças? Então vamos lá para a nossa lição de hoje. Domingo passado começou a lição sobre Atos, vocês aprenderam ali sobre Paulo, Saulo, a sua conversão ali na estrada de Damasco. Aqueles que não assistiram, voltem o vídeo e vai lá e veja a lição sobre a conversão de Paulo, que nós vamos hoje continuar falando sobre Paulo, sobre suas viagens missionárias, sobre outros personagens que estavam ali, que presenciaram, que ajudaram Paulo. Então hoje a nossa lição, ela é sobre a conversão de Lídia. Isso, a conversão de Lídia lá em Filipos. E essa passagem está lá no livro de Atos, no capítulo 16. Vocês podem encontrar lá, ler do versículo 10 ao 15. Então depois desse vídeo, vai lá na Bíblia, vai lá em Atos 16 e que vocês possam estar lendo ali do 10 ao 15 para entender melhor, para ler ali a história de Lídia, que nós vamos falar um pouco sobre hoje. Então, Filipos foi uma das cidades que Paulo visitou na sua segunda viagem missionária. Nós já estudamos, vocês lembram que nós estudamos sobre as 3 viagens de Paulo, ainda quando estávamos na EBD presencial, no culto infantil presencial? Então, Filipos, ela foi uma das cidades que Paulo visitou na sua segunda viagem missionária. Como vocês podem ver aí no mapa, tá pequeno, mas depois vocês podem pesquisar também na internet. Vai lá, fala, pai, mãe, deixa eu ver aqui o mapa da segunda viagem de Paulo. E vocês vão ver que Filipos, ela tá entre as cidades que Paulo visitou. É uma cidade na região, hoje na região da Europa, na nossa Europa hoje, tá lá Filipos. E quem era Lídia, que nós vamos estudar hoje? Quem foi essa mulher que é citada na Bíblia lá em Atos? Por que ela é citada na Bíblia? Por que nós temos essa história hoje para aprender? Então, Lídia, ela era uma mulher rica. Vocês vão ver lá, quando vocês lerem lá em Atos 16, que ela provavelmente era uma mulher rica. Por que ela era uma mulher rica? Porque ela comercializava, ela era uma comerciante. Só que ela não era da cidade de Filipos, ela era da cidade de Tiatira, que era lá na Ásia. Então ela era uma mulher de origem asiática, ela não era judia. Ela não era também ali da cidade de Filipos, ela era uma mulher da Ásia. Então é importante saber que Lídia não era judia, não era da Europa, ela era asiática, era uma mulher de origem asiática. E ela era uma mulher
rica, que tinha muitas posses, porque ela era empresária, ela vendia tecidos finos. Na Bíblia fala que ela vendia tecidos de púrpura. E esse tecido de púrpura, a púrpura, ela era usada para tingir os tecidos. Então, os tecidos coloridos, que eram mais caros, era vendido por Lídia. Então, eram tecidos muito que só as pessoas da alta sociedade tinham esses tecidos, porque eles eram tingidos ali com púrpura, que eram os tons que iam do vermelho até o azul. Então, ela comercializava esses tecidos finos ali na Europa. Então, provavelmente ela era uma mulher de muitas posses, uma mulher muito rica. E Lídia, ela era temente a Deus. Na Bíblia fala, nessa passagem de Atos, fala que Lídia, ela ali quando Paulo encontra Lídia, Lídia estava ali sentada com mulheres judias estudando a palavra de Deus. Sim, Lídia era uma mulher temente a Deus. Ela acreditava no Deus dos judeus e ela se reunia regularmente com as mulheres judias para aprender mais sobre a palavra de Deus. E Paulo, então, ali na sua viagem em Filipos, ele junto com Silas, passeando ali, vai ao encontro de um lugar em que eles possam ali estar meditando, estar um lugar de oração. Eles procuravam um lugar de oração e eles encontram então as mulheres juntamente com Lídia estudando a palavra de Deus. Então Paulo e Silas sentam com elas ali para falar sobre Jesus, porque elas eram mulheres temente a Deus, mas elas não conheciam sobre Jesus. Elas não conheciam sobre a história do Filho de Deus que veio ao mundo para salvar, para libertar, para que os gentios, como Lídia, tivessem acesso a Deus. Porque até então, os judeus era o povo escolhido. Jesus veio para essa nova aliança. Jesus morreu ali na cruz para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai assim como os judeus. E Lídia era uma mulher gentílica, então ela precisava ouvir sobre Jesus. E então Paulo e Silas ali fala sobre Jesus, fala ali de Jesus para aquelas mulheres, para que elas crescem na verdade que liberta, na verdade que Jesus veio ao mundo para nos salvar e que através de Jesus, através da fé em Deus, que temos livre acesso ao Pai. Então, essa mulher, ela então estava ali reunida junto com as mulheres judias e ela tem um momento de conversão. Isso, Lídia, ela foi convertida ao cristianismo através da pregação de Paulo e Silas. E quando ela então aceita aquela mensagem de Paulo e Silas, aceita aquela verdade que Paulo estava ali pregando, ela então é batizada por Paulo e Silas. E ela, na Bíblia fala que Deus abriu seu coração para entender a mensagem do Evangelho. Olha que lindo, crianças. Na Bíblia fala exatamente isso, que Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse a palavra de Deus, ela entendesse o Evangelho. E o coração dela ali foi aberto e ela entendeu que Cristo morreu para libertar ela. E ela então é batizada por Paulo e Silas. E não somente ela é batizada, mas também outros membros da sua casa, vendo a mudança que ocorreu ali, entendendo a palavra de Deus, seus corações também foram mudados, somente foram transformados, e eles então aceitaram também aquela mensagem, o coração deles também foi aberto, e então Jesus passou a habitar no coração deles, e eles também foram batizados. E Lídia, após ela entender o Evangelho, após os seus olhos serem abertos, após a mudança de vida que ela teve ali entendendo o Evangelho, ela quis ajudar os servos do Senhor. E como ela era uma mulher de muitas posses, ela então falou para Paulo e Silas que eles poderiam ficar na casa dela, porque provavelmente ela tinha uma casa grande que podia ali receber muitas pessoas. Então ela oferece hospitalidade aos discípulos ali de Jesus. E eles então aceitam, de tanto ela insistir. Por quê? Porque
quando a gente vê essa hospitalidade, isso é uma prova de que o coração de Lídia foi realmente mudado, foi realmente transformado. Porque a pessoa que ela tem o coração transformado por Deus, ela quer fazer a obra de Deus. Ela está sempre ali disposta a fazer a obra de Deus. E a maneira que Lídia poderia fazer naquele momento era oferecer hospitalidade aos discípulos. Então, ela então se oferece, abre as portas do seu lar para cuidar então dos servos do Senhor. E Lídia, ela não se limitou a oferecer apenas hospitalidade aos discípulos, ela se manteve fiel. Lídia, ela então abrigou as primeiras reuniões da igreja da Europa. Olha que legal. Ela foi o primeiro cristão da Europa. Foi uma mulher, foi Lídia. E ela então também abrigou ali as primeiras reuniões da primeira igreja da Europa. Uma mulher muito usada por Deus, né, crianças? Para vocês verem. Ela então abrigou as primeiras reuniões. E ela também não parou por aí. Além de abrigar as primeiras reuniões ali da primeira igreja da Europa, ela mandava, a igreja ali de Filipe junto com Lídia, mandava recursos, mandava dinheiro para ajudar no ministério de Paulo. Porque logo a mais vocês vão ver outras histórias ali de Paulo, e ele então foi para outras cidades. Tem a terceira viagem de Paulo, ele era um missionário, ele plantava igrejas, e por mais que ele tinha a profissão dele de montar barracas, ele precisava da ajuda das igrejas, e Lídia e a igreja de Filipos é uma das igrejas que ajudava fielmente o ministério de Paulo. Olha que legal, crianças. Essa então foi Lídia, uma mulher muito usada por Deus, que teve ali o seu momento de conversão em Filipe, e que Paulo e Silas estavam ali pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, pregando Cristo, pregando a salvação para essas mulheres. Então, crianças, que nós também possamos ter o nosso coração aberto para compreender o Evangelho, para aprender a palavra de Deus, e que possamos também ter atitudes de cristãos, assim como Lídia, no que for posto para a gente fazer na igreja, de levar a mensagem, que possamos fazer com fidelidade, sempre obedecendo aos mandamentos de Deus, assim como foi Lídia, certo? Então, a atividade dessa semana para vocês vai ser diferente. Tô sabendo que vocês receberam uns livrinhos do Dia das Crianças, uma lembrancinha da Igreja Batista Boas Novas, as crianças ali. Então, vocês vão responder algumas perguntas desse livrinho. E as perguntas que estão aí nesse livrinho são essas: quais personagens aparecem nessa passagem? O que aconteceu de importante? O que Deus fez e o que você aprendeu? Então, no caderninho que vocês receberam, crianças da Igreja Batista Boas Novas, vocês vão preencher essas perguntas, preencher lá a data e a passagem também, e vão tirar foto e pedir para os pais de vocês mandarem lá no grupo, ok? E as crianças que não são da Igreja Batista Boas Novas, que estão vendo esse vídeo, vocês também possam estar fazendo num papel, preenchendo essas perguntas também. E se vocês tiverem interesse, peço para os pais de vocês para entrar em contato ali no telefone da Igreja Batista Boas Novas, para que seus pais sejam adicionados no grupo, tá certo? Um beijo, espero que vocês tenham gostado da lição, tenham aprendido. Leiam Atos 16, leiam ali sobre a conversão de Lídia também, novamente, e aprenda mais com essa mulher de Deus, essa mulher que foi muito usada para abençoar o ministério de Paulo. Tchau!